Cuidado por onde andam, hein? De olhos, eles são os assustadores. Oi? Farol baixo. Aqui tá, amiguinho. Bom dia, pessoal. Agora, menino, finalmente vai ter uma boa noite de sono. Provavelmente não. Boa noite. Boa noite, pessoal. Jorge, eu preciso que você feche o microfone. Isso, obrigado. Todos que forem entrando, sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu vou pedir para que todos fiquem com o microfone desligado. Se vocês tiverem alguma dúvida, levanta a mãozinha, abre o microfone e a gente vai conversar, tá bom? Quem está aqui pela primeira vez? Digita aqui na caixinha de mensagem aqui embaixo. Quem veio dos grupos Comunidade do Alain Bonfim? Sejam todos muito bem-vindos. Cláudia, primeira vez. Legal. Tem muita gente aqui pela primeira vez, né? Jéssica Gomes. Alguns já são alunos, tá? O que eu quero falar para vocês? Essa aula, ela geralmente acontece todas as terças-feiras, somente para quem é aluno do Jornada Interna. Ou seja, somente para quem é aluno do Alain Bonfim. A gente começou a abrir para os grupos da comunidade, que são seguidores que estão vindo do Instagram, que estão vindo do TikTok, para conhecer mais um pouquinho da gente, para entender como que funciona e para pegar aí um pouquinho dessa aula, tá? Mas não vai ser sempre que vai ser aberto, porque isso é uma aula exclusiva para quem é aluno do Jornada Interna, tá? Mas agora sim, vamos lá. Eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Milene Cardoso, faço parte aqui do time do Alain Bonfim. Vai fazer já 4 anos que eu ando com ele diretamente, sou treinada por ele. E eu cuido da parte do marketing digital. Então, os vídeos que vocês veem no Instagram dele, e talvez muitos vieram desses vídeos, né? Vieram através das redes sociais. Então, sou eu a pessoa responsável por isso, por toda a vitrine do que é as redes sociais dele, tanto no Instagram, TikTok, YouTube. Então, eu tenho aí o privilégio de andar junto com ele há bastante tempo, vai fazer 4 anos. E não somente andar, mas ter essa transformação. Inclusive, é o tema da aula de hoje, né? O tema da aula de hoje é como ter disposição para mudança. Então, eu vivo isso todos os dias com o Alain, na prática, não somente teoria. Então, eu já perdi as contas de quantos desbloqueios emocionais eu fiz, de quantas ressignificações, traumas, bloqueios eu tive que resolver. Eu parei de contar no 30, porque são incontáveis, né? Então, todo ser humano tem pelo menos 40 bloqueios emocionais, eu não sei se vocês sabem disso. Então, não existe na face da Terra ninguém que não tenha bloqueio emocional. Sejam todos bem-vindos, eu acredito que todos dos grupos já receberam. Deixa eu só conferir aqui. Se todos os grupos já receberam o link. Já. Enquanto isso, a gente vai seguindo aqui, as pessoas elas vão entrando, tá? Então, não existe na face da Terra uma pessoa que não tenha nenhum bloqueio emocional, tá? Por quê? Porque todo bloqueio emocional surge de uma experiência negativa. Então, a partir do momento que você teve uma experiência negativa, seja na infância, na adolescência, na fase adulta, ou com pai, com mãe, com tio, parentes, amigos, a partir daquela situação negativa já foi suficiente para gerar um bloqueio emocional.
Então, o bloqueio emocional é o quê? É uma dor, um trauma, alguma situação que foi gerada por uma experiência negativa. O seu cérebro fez o quê? Adquiriu aquela experiência, ficou guardado dentro de você, no seu inconsciente, seja uma dor do nível baixo, médio ou alto. A experiência que mais teve um forte impacto é aquela que você chora de lembrar, é aquela situação que você não esquece, é aquela situação que você realmente assim, passa mal, gera ansiedade e por aí vai, né? Então, existem níveis. Então, hoje eu quero que vocês olhem para dentro de vocês e reflitam. Qual área da vida de vocês que vocês desejam que haja uma mudança, mas nunca mudou? Mas nunca houve uma mudança. E não é por falta de esforço. Você ora, talvez você já fez terapia, talvez você buscou conselhos em amigos, em livros, em cursos, em mentorias. Já buscou de diversas maneiras, mas nada resolveu, nada adiantou. Mesmo você ali buscando resolver. Por quê? Porque está no seu inconsciente, no nível mais profundo, né? Os nossos comportamentos, eles mudam não só pela força de vontade, não somente através de um único desbloqueio emocional, mas através de um acompanhamento, como vocês estão fazendo aqui, como os alunos do Jornada faz toda semana, esse acompanhamento diário, tá? Não é uma única vez que vai mudar a sua vida para sempre. Existe um processo. Eu já estou andando com a Alan, vai fazer 4 anos, e ainda assim eu resolvo situações todos os dias. Mas para mim, hoje é mais fácil identificar e resolver, né? Porque isso já é algo diário, então eu já consigo ter a percepção, e com o tempo vocês vão adquirindo isso, conforme vocês forem resolvendo. Quanto mais você resolve situações, você vai ficando expert nisso. Então, eu amo resolver problemas, eu amo identificar traumas, eu amo identificar bloqueios emocionais, eu amo identificar crenças limitantes que talvez estejam impedindo algum avanço na minha vida. Então, o primeiro passo é o quê? É ter clareza e consciência. Em qual área eu preciso resolver? Esse é o primeiro passo para que haja uma mudança definitiva. Então, qual área da sua vida hoje você tem consciência que está travada? Você sabe o porquê que está travada? Esse é o segundo passo, é entender o porquê está travado. Por que não é resolvido de forma definitiva? Por que não tem avanço definitivo? Então, se eu fosse vocês, eu anotava, tá? Os passos de como ter uma mudança definitiva. O primeiro passo é identificar, é ter consciência do que precisa ser resolvido. Então, a partir do momento que eu tenho uma consciência do que precisa ser resolvido, eu tenho um norte, eu tenho para onde ir, né? Ninguém pega o Uber sem a localização de onde você está e para onde você vai, né? Você precisa primeiro identificar qual é a área, qual é a situação, quem gerou esse comportamento, qual foi a primeira experiência negativa que eu tive com essa área da minha vida. É relacionamento? Quem foi a primeira pessoa que te decepcionou? É financeiro? Quem foi, ou foi seus pais, bem provável que foram seus pais, que talvez na sua infância passou por muita dificuldade financeira, e aí gerou um bloqueio de escassez, e hoje você tenta avançar e não consegue, tá? Existe aí um bloqueio de escassez, ou existem vários ciclos repetitivos que vêm de maldição hereditária, que é você repetir comportamentos, padrões emocionais dos seus pais, mesmo que você não concorde, mesmo que você não aceite, tá? É algo automático, tá no seu inconsciente. Você acaba atraindo aquilo que você mais conviveu, você se torna semelhante das pessoas que você mais convive, né? Então, o ambiente, ele tem esse poder, o ambiente, ele tem muito poder para te fazer potencializar ou te fazer retroceder. Você se torna semelhante, existe uma programação mental daquilo que você ouve e vê. Então, isso está sendo programado desde a nossa infância. Então, o que vocês viram, viveram na prática? Isso foi gerando uma programação e você se comporta a partir disso. Mesmo você não querendo ou não concordando. Pode avaliar aí na sua vida. Em alguma área você repete padrão repetitivo, ciclo repetitivo dos seus pais. E os seus pais repetem dos seus avós. E por aí vai. E se não é quebrado em você esse ciclo, você passa para os seus filhos, e os seus filhos vão passando de geração em geração. Então, avalie aí se o seu pai não é
semelhante aos seus avós, e você se tornou semelhante aos seus pais. Eu vou dar um exemplo. O pai ausente, ele teve um pai ausente. Então, talvez o seu pai ele foi ausente na sua vida porque o seu avô foi ausente na vida dele, e ele repetiu esse ciclo em você. E inconscientemente, talvez você esteja repetindo na vida dos seus filhos. Mesmo que você saiba que isso é errado, mesmo que isso não está no seu controle. Por quê? Porque é gerada uma programação no seu cérebro a partir daquilo que você mais viu e ouviu, mesmo não aceitando, mesmo não querendo passar pela mesma situação, você passa. Porque vem de um ciclo repetitivo de acordo com o ambiente que você foi criado. Então, o ambiente, ele tem um poder assustador na nossa vida. Então, se você não tem consciência, o primeiro passo é ter consciência. Então, quais são os ciclos que eu estou repetindo? Quais são os padrões comportamentais que está travado na minha vida por anos? Não foi ontem, não foi semana passada, não foi mês passado. Desde que eu me conheço por gente, existe uma área da minha vida que não sai do lugar. Mesmo eu me esforçando. Existe um padrão, uma maldição hereditária ali naquela área. Que pode estar travando a sua vida. Então, primeiro passo, clareza, consciência do problema. Segundo passo, assumir a responsabilidade. Esse é fundamental, porque às vezes a gente busca nas pessoas, a gente busca culpados. É normal, o cérebro ele quer fugir da responsabilidade. E aí você pode falar assim, mas foi uma situação que meus pais geraram em mim, eu não tenho culpa. Você tem culpa a partir do momento que você sabe e não faz nada com isso para mudar. Então, a responsabilidade é de quem? É do dono da própria vida. Quem é o dono da própria vida? Somos nós mesmos. Aquilo que eu consigo fazer pela minha vida, ninguém mais vai fazer. Não espere que as pessoas façam. Não espere ajuda. Elas não vão fazer isso. Já existe peso demais hoje na atualidade que a gente está vivendo. Cada um está tendo o seu próprio peso. Ninguém vai carregar o seu peso. Não espere que isso aconteça. Então, o segundo passo é assuma a responsabilidade de resolver. O problema é seu, não é das pessoas. E vocês estão fazendo isso aqui, estando nessa aula, numa terça-feira à noite, se permitindo viver algo novo, se permitindo enxergar situações dentro de vocês para resolverem. Se alguém for tendo dúvidas, eu quero que vocês enviem aqui na mensagem, tá? Eu vou lendo de acordo com a aula. Aqui, ó, Patrícia Santos, a dor que eu sinto, acho que nunca vou ser curada. Crença limitante, Patrícia. Você acredita que não pode ser curada porque talvez já teve muitas tentativas frustradas. E aí você perde a esperança, isso é normal. Eu fiz um post hoje no Instagram do Alan, no Carrossel, que falava exatamente sobre isso. Sobre as pessoas elas buscarem tantas coisas e não resolver, que elas já largam de mão e elas se acostumam a viver naquele ciclo, elas se acostumam a viver com aquela dor, então elas não vêem mais esperança de mudança, já aceitou. Eu nasci assim, e quem já ouviu essa fala, ou até mesmo disse, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu não tenho jeito, não tem mais jeito na minha vida, não tem mudança mais. Então, se você mesmo não acredita, quem é que vai acreditar por você? Se você mesmo não acredita que pode ter mudança. E eu te entendo. É normal, mas não... É comum, mas não é normal. Não deve ser normal. Porém, é comum você não acreditar mais na sua mudança. Você está cansada, não tem mais disposição e está ali vivendo uma rotina no automático, acredita que já acostumou, se tornou essa dor, esse problema, esse trauma, ele já se tornou um animalzinho de estimação, que você sabe que está ali, mas você não mexe, você não encara. E talvez você já até buscou ajuda, mas não resolveu. Por quê? Porque é uma situação que tem nível de profundidade, precisa resolver da mesma maneira. No nível de profundidade, talvez as buscas que você teve foram rasas, por isso não resolveu. Foram buscas superficiais, artificiais. É por isso que o desbloqueio emocional ele é de tão alto impacto. As pessoas vê lá nas redes sociais, a gente recebe mais de 1000 mensagens por dia. Né? Tem hora que a gente não dá conta de responder todo mundo. De tanta gente desesperada por ajuda, desesperada por resolver e não saber como. Ou até já buscou em muitos lugares, mas não resolveu.
Porque é artificial, não é, as pessoas, os especialistas hoje, né, principalmente terapeutas, eles tratam o quê? Os sintomas. O Alan, ele não trata o sintoma. Ele trata a raiz do bloqueio emocional. Então, não adianta eu buscar um terapeuta, chegar lá, buscar conselho nele, colocar toda a minha dor para fora, e ele me passar remédio. E aí eu fico dopada, eu fico dependente de um remédio para poder viver. Tem gente que chega na jornada tomando remédio por mais de 10 anos. Se acostumou, entende? Então, tratar o sintoma é um alívio momentâneo. Milena. Não... Oi, Cristina. Boa noite. Eu tomo remédio há 11 anos. E você falou aí de causa de pai e mãe. Eu fui uma menina que, até hoje, eu sou filha de seis irmãos. Então, os meus 6 irmãos, tudinho, saíram dentro de casa por conta do jeito que minha mãe tratava eles. E então, a única que permaneceu dentro de casa só foi eu agora. Hoje eu tenho 26 anos. Mas, mesmo assim, ela ainda me trata mal. Só que tem vezes que eu peço muito a Deus, só que não é fácil. Às vezes eu converso com ela, eu digo, olha o que a senhora está fazendo comigo, porque os outros 5 saíram dentro de casa, tudo pelo jeito que a senhora tratava. Chega um ponto da gente que a gente cansa como filho. E às vezes eu sou um pouco julgada, porque fala assim, se você abandonar sua mãe, você não ama ela, Deus não perdoa você. E o que ela mais fala dentro de casa é isso. Se você me abandonar, Deus não perdoa você, não. E então eu acreditava tudo que minha mãe falava, Milena, tudo. Minha mãe dizia que você começou a tomar remédio? Eu tinha 14 anos. E por qual motivo? Você lembra? O motivo era porque eu tinha umas crises que eu não conhecia nem ela. Ela, na minha vista, era como se fosse uma pessoa mal. Crise de ansiedade? No começo eu não sabia que era crise de ansiedade, mas depois, ao longo do tempo, vieram me dar o diagnóstico agora de transtorno de personalidade com epilepsia. Sim. Uhum. Assim, ó, quando você descobre a raiz que está por trás disso e resolve, não tem mais necessidade, Cristina, de resolver os sintomas, certo? Porque é como se fosse uma árvore doente. Essa árvore, ela tem a raiz dela, que está lá na profundidade, e ela tem os frutos, certo? Se a raiz está doente, os frutos vão crescer doentes, vão sair doentes. Aí, se você não tem consciência do que está acontecendo, o que as pessoas geralmente fazem? Trata o sintoma, então trata o fruto e não a raiz, entende? Então, se o problema está na raiz, o sintoma sempre vai ser doente. Então, por isso que eu falei que existe um passo a passo de uma mudança definitiva. O primeiro passo é ter consciência do problema. Então, por qual motivo começou a tomar remédio? Foi ansiedade, ok. E qual foi o motivo que gerou a ansiedade? Se eu resolvo o motivo que gerou a ansiedade, eu não tenho mais ansiedade. Então, eu não preciso mais tratar a ansiedade, porque eu fui na causa. Você entende? Esse é o processo do desbloqueio emocional. Aí você fala, mas eu não sei, geralmente fica realmente no inconsciente. E como que sabe? Através do nível de consciência, que é despertado através de uma aula que aqui a gente está. Então, começa a se fazer perguntas para você mesma. Então, quando eu tinha 14 anos, qual foi a primeira experiência que eu tive que me deu ansiedade? O que estava acontecendo naquele momento? Quem eram as pessoas que estavam lá? Quando você começa a fazer esses tipos de pergunta, começa a vir à tona lembranças, tanto que no processo de desbloqueio emocional, quando a gente vai fazer, 90% das pessoas começam a lembrar de situações do passado, da infância, que não lembrava mais, estava no inconsciente. E aquela história estava fazendo com que ela se comportasse e tivesse uma vida destruída, mas ela não sabia, estava lá. Porque está no inconsciente. E é normal que o seu cérebro,
ele queira esquecer, ele queira que o tempo cura. Então, quantas situações da nossa vida a gente está terceirizando para o tempo? A gente está terceirizando para os remédios, a gente está terceirizando para as pessoas, a gente está terceirizando para tudo e todos, menos para a gente. Então, não estou dizendo aqui para você deixar de tomar remédio, tá? Que isso fique muito claro. Eu só estou te explicando o processo profundo e impactante que é a ressignificação emocional. Então, a partir do momento que eu descubro o que está afetando a minha vida e resolvo, acabou. Acabou os sintomas. Eu não tenho mais febre, eu não fico mais doente, porque resolveu na raiz. Só que existe um caminho de resolver na raiz. O primeiro passo é ter consciência. Por isso que eu falei aqui, o que estava acontecendo na sua vida aos 14 anos? O que gerou essa ansiedade? Ah, foi minha mãe, a forma como minha mãe me tratava. Então, você precisa fazer um desbloqueio com sua mãe. Você já é aluna do Jornada Interna. Lá na sua plataforma tem mais de 10 desbloqueios emocionais. Pega lá o desbloqueio materno com a mãe. O Alan, ele passa todo o passo a passo guiado. Aí você vai começar a lembrar de situações, de dores que tá aí dentro de você que você nem sabe. Que sua mãe te fez, que sua mãe te causou. Não porque ela é maldosa, mas porque provavelmente foi a criação que ela recebeu. Ela se tornou assim porque ela passou por muitas situações na vida, inconsciente ou consciente, que fizeram ou não com ela, que ela permitiu ou não, e ela se tornou dessa maneira. E aí ela passou isso para você e para os seus irmãos, como você mesma falou aqui, tá? Então, o que eu sugiro que você faça? Se o caso for a sua mãe, entra na plataforma e faz o desbloqueio. Se não for, precisa identificar qual é a origem. Então, avalie aí na sua vida, aos 14 anos, que foi a idade que você começou a tomar remédio. O que estava acontecendo naquele momento? Entende? Qual que foi a tragédia naquele momento que encadeou ou despertou as crises de ansiedade, ataque de pânico, que você começou a tomar remédio e se tornou 11 anos aí dependente desse remédio, tá? Quando você descobrir, tenho certeza que o remédio ele não vai fazer mais efeito nenhum na sua vida e conte conosco aqui, tá? Eu vou ler aqui, ó, Bruno Rodrigues. Como saber se é maldição hereditária? E se for, como resolver, principalmente na área financeira? Maldição hereditária, ô Bruno Rodrigues, é o que a Bíblia chama de ciclos repetitivos que a gente chama na área emocional. Então, qual que é o você falou aqui, principalmente na área financeira, você consegue enxergar que existe um padrão repetitivo na sua área financeira? Ou seja, talvez você até avance um pouquinho, mas chega num teto, retrocede, chega num teto, para, não consegue ir além disso, não consegue avançar. Se isso existe há anos, então é um padrão repetitivo, é um ciclo repetitivo. Logo, é uma maldição hereditária. Maldição hereditária está ligada a um ciclo repetitivo com os seus familiares, antepassados. Então, provavelmente, os seus pais eram assim, os seus avós eram assim, e foi passando de geração para geração. Se eu não me engano, acredito que alcança até a quarta, se eu não me engano. Então, é passado de geração em geração. Aí, a maldição hereditária é isso. É um ciclo repetitivo negativo, na qual eu estou passando, os meus pais passaram, os meus avós passaram, e os antepassados passaram. E por que que repete, Milene? Porque o nosso cérebro, ele é programado a repetir aquilo que eu vejo e aquilo que eu ouço. Pode ver uma criança, quando ela está assistindo desenho animado, ela não começa a repetir as palavras da musiquinha, ela repete os mesmos gestos do personagem, ela começa a repetir inconsciente, entende? Então, isso acontece com a gente também, seja de forma negativa ou positiva, tá? O negativo é, mesmo que você saiba que é errado, mesmo que você não concorde, mesmo que você não aceite, você acaba repetindo, porque lá no seu inconsciente existe um padrão no seu cérebro, tá? Neurociência, existe um padrão lá que faz com que você se comporte igual. Por quê? Porque os seus pais, ou quem tinha a sua guarda, ou quem era responsável por você, era a sua referência, mesmo que essa pessoa fazia coisas erradas. Essa referência que ela te passou negativa se torna normal para você. Então, mesmo que hoje, na fase adulta, você crescer e você sabe que é errado,
Lá na infância você não sabia, então você começou a repetir igual. E esse errado se torna normal. Então, o que é normal, o que é errado se torna normal. Então, o cérebro ele tem esse poder de pegar o que é errado, de pegar o que é negativo e fazer disso ser o certo, e fazer disso ser bom, né? A gente pega aí vários casos de vício, não existe, a maioria dos vícios são negativos, né? Droga, bebida, fazem um mal terrível para a pessoa, mas ela tá ali usando, porque se tornou normal. Assim são os nossos bloqueios emocionais. Quanto tempo você carrega uma dor emocional? Um ciclo repetitivo que não sai do lugar, você se acostumou. Já se tornou comum, é do seu dia a dia, familiar, aquilo que é familiar é meu costume, eu convivo todos os dias. Você não convive todos os dias com seu cônjuge, com sua mãe? Quem são as pessoas que você convive? Ela não é normal para você? Não é normal você conviver com ela todos os dias? É normal você sentar à mesa com ela e bater um papo, desabafar, falar de alguém. É normal. Mesmo sendo errado, você não senta na mesa com seu parente e fala mal de alguém? Acontece. Se torna normal, comum. É alguém que você confia. É alguém que você ama. Então é alguém que você se abre. Esse familiar para você é normal, mesmo ele fazendo coisa errada. Mesmo ele falando mal de alguém, mesmo ele trazendo fofoca, fazendo fofoca, você tá ali junto. Por quê? Se tornou normal, é alguém familiar. Então, assim também é as nossas dores, é o lado negativo. Você se acostuma por muitos anos a ser dependente de coisas e pessoas. E se torna normal, tá? Então, Bruno, o que eu sugiro? Só de você ter feito a pergunta, gente, eu já sei que é um ciclo repetitivo, tá? Você levantou a mão, você quer abrir o microfone? Pode abrir. Oi, boa noite, Milene, vamos lá. Você acertou exatamente isso, é um círculo repetitivo e esse looping, eu não consigo quebrar esse looping, eu tenho dificuldade de identificar a causa, a origem, né? Por isso que eu falei até de questões antepassadas, porque eu não tenho recordação nenhuma, assim, de uma necessidade absurda. É lógico, a vida nunca foi farta, mas também nunca faltou nada. E ainda assim, eu tenho muita dificuldade em quebrar esse ciclo repetitivo, e as coisas parecem que é um passo para frente, dois para trás, um para frente, dois para trás. Então, quando as coisas começam a caminhar, vem algo e derruba, sabe? Enfim, acaba comprometendo tudo que está, todos os projetos que estão ali caminhando. E é exatamente isso. Como quebrar isso? Como fazer para que isso se encerre aqui, não perdure, não repasse para os meus filhos e não siga em frente? E pare comigo mesmo até, porque eu consiga realmente alcançar aquilo que me é devido, né? Eu sou filho do rei e eu mereço tudo isso. É meu. Sim, aí tem que identificar. Se você identifica que não é maldição hereditária, como você mesmo falou, você não lembra de nenhuma experiência de falta que gerou danos, né, na sua vida, na vida dos seus pais. Então, pode ser outra área, outra situação que pode estar afetando a financeira. Então, você falou aqui, existe uma oscilação. Da mesma maneira que eu começo, não vai para frente. Existe uma oscilação, ok. Então, como que era o comportamento? Qual que foi? Seu pai foi referência financeira para você? Ele foi o provedor de casa? Então, meu pai foi referência, até porque meus pais, resumo breve, meus pais separaram, e aí com uns 4, 5 anos eu escolhi morar com meu pai, e aí ele foi referência para mim, financeira, a vida toda, até o ponto que ele acabou traindo minha confiança e nós rompemos vínculos, assim. Hoje nós conversamos e tudo, mas não existe mais confiança, pelo menos da minha parte, eu não tenho mais aquela confiança, aquele prazer em conviver com ele. E minha mãe eu já nunca tive. Você teve Prazer. alguma experiência de frustração ou quebra de confiança referente à área financeira com seu pai? Talvez de ter pedido algo e ele ter mentido que não tinha, mas tinha, e você descobriu depois. Ou talvez alguma situação, talvez a sua situação, Bruno, não seja escassez, ou seja, não seja ausência, dificuldade financeira, tá? Mas seja alguma situação, alguma experiência negativa que foi causada financeiramente vindo do seu pai ou da sua mãe, alguém que tinha ali a sua referência financeiramente. Entendi.
Tiveram episódios do meu pai prometer alguma coisa e não cumprir, Uhum. tanto que hoje eu sou muito cauteloso quando eu prometo qualquer coisa para os meus filhos. Eu falo para eles, eu só prometo aquilo que efetivamente eu posso cumprir, porque eu falo que minha palavra tem peso, então se eu prometer, assim eu vou cumprir. Você acredita que você começa algo e para no meio do caminho, não termina? Muito, muito, Muito. Tá muito. explicado. Exato. Beleza, entendi já. Seguinte, as promessas não cumpridas geram procrastinação. Vou dizer Exato. por quê? Por que que gera procrastinação? Porque a partir do momento que, principalmente na infância, tá? Os seus pais te prometeram algo e não cumpriram, não deram um brinquedo que falou que ia te dar, não deu um brinquedo, se você obedecer, você vai ganhar no final do dia um doce, um chocolate, e não deu. Isso gera o quê? Gera a incapacidade de começar algo e não terminar porque você não vê recompensa. Então, no seu inconsciente está tipo assim, eu fiz para ganhar algo, porque o meu pai me prometeu, mas ele não me deu. Então, hoje, inconscientemente, você não precisa falar, tá? É um comportamento consciente. Claro. Então, hoje, eu não vou fazer algo que vai me beneficiar, que vai me gerar recompensa, porque lá atrás eu não fui recompensado por algo que era justo, era direito meu. Então, inconscientemente, você se torna, foi injusto, você ficou indignado e levou isso para a sua vida adulta. Então, por isso que talvez hoje nas suas finanças você começa, mas em algum momento retrocede, em algum momento oscila. A mesma coisa é a procrastinação, porque a palavra do seu pai oscilou. A palavra do seu pai não foi até o final. Seu pai não te passou convicção, não te passou confiança, não passou a palavra de homem e de pai. Então, quando isso acontece, foi gerado o que em você? Um bloqueio de procrastinação. Então, você até pode começar, você até tem disposição, você tem motivação, você faz, como você mesmo disse, eu começo, eu ganho, porém, a recompensa final, que é para ser grandiosa, que é para ser maravilhosa, de acordo com o seu plantio, não tem. Retrocede, Exato. volta, por conta da procrastinação. E surgiu onde? Você acabou de falar aqui, seu pai te prometeu algo, talvez na época gerou uma experiência muito ruim, que você não esquece até hoje, mesmo falando com ele, mesmo resolvendo, mesmo sendo seu pai, mesmo tendo uma convivência boa, mas a experiência que ele te causou lá atrás está no seu inconsciente. Então, isso faz com que você seja procrastinador inconsciente. Você até quer fazer, só que você não vê benefício em terminar, você não vê recompensa, porque no seu inconsciente é tipo assim, não vale a pena. Eu não vou ganhar aquilo que foi me prometido, ou eu não vou ganhar aquilo que eu fiz. Nem é sobre tanto pela quem fez a promessa, mas é sobre aquilo que você fez para ganhar algo e Era não teve em contrapartida do que é feito. Exato, você fez algo, você plantou, você regrou, mas você não colheu. Então, E não sei, como resolver isso? eu acredito que você já é aluno, né? Sim. É fazer o desbloqueio emocional da procrastinação, onde surgiu? Na promessa que seu pai não cumpriu, lá atrás. Então, você vai desbloquear a promessa que seu pai não cumpriu em você, com você. Tá. Aí, você vai avaliar o seguinte, você vai fazer o desbloqueio da procrastinação e você vai avaliar como que vai ser nos próximos dias, se esse comportamento vai mudar, porque talvez esse comportamento está afetando as suas finanças, né? Então, Bastante. Então, exatamente. Talvez você não tenha confiança de finalizar uma demanda ou alguma situação que vai te trazer muito benefício financeiramente, mesmo você não sabendo disso, mesmo você sabendo da importância dos ganhos que você vai ter, inconscientemente você não enxerga como recompensa, você não confia no trabalho feito porque lá atrás trabalhou e não teve retorno. Entende É. como transmitir o Só seu dinheiro? faz total sentido. Um exemplo muito, muito prático aqui é que até professores meus da faculdade de Direito falaram, presta para a magistratura que você tem todo o perfil de juiz. E assim, eu nunca acreditei nisso, sabe? Tudo bem, eu até posso ter e tudo, eu acredito realmente que eu tenho aptidão para isso, mas, poxa, é algo assim que
Eu não estou disposto a me dedicar da forma como é necessário para poder passar por um concurso dessa magnitude, para que possa colher os frutos lá na frente. Sim, dentro da procrastinação gera o que? Peso, fardo, no sentido de começar uma tarefa, mesmo que seja simples, se torna um fardo porque você inconscientemente já sabe que não vai ter a recompensa disso. Então, eu nem vou começar, mesmo que seja simples, e mesmo que o benefício seja gigantesco. Nem vou começar, ou se começa ali de uma forma não acreditando, como você mesmo falou, né? Eu não tenho confiança, muitas coisas eu não acredito. Até pode começar, mas começa desacreditado. Então, isso interfere muito no seu financeiro. Muito mesmo. Obrigado, Milene. E nada. Deixa eu ver as perguntas aqui. Cláudia, acredito que foi uma pergunta que você fez. Para descobrir, tem de fazer reprocessamento. Na verdade, se descobre pela consciência. E como que eu tenho consciência? Fazendo perguntas. A pergunta é um pilar fundamental para poder descobrir, tá? Então, quando você cava numa dor, numa história, num trauma, principalmente do passado, que o cérebro tende de não lembrar para te proteger, para não gerar dor, para te proteger mesmo, para não gerar incômodo ou dor para você. Então, o cérebro, ele tende a esconder uma informação, uma história negativa, um trauma, e inconscientemente está lá, tá? A não ser que seja, assim, um trauma muito profundo que gerou muito dano em você, aí você não esquece. Como, por exemplo, abuso sexual, né? Algo que é de muito impacto, então é muito difícil alguém esquecer. Mas já tivemos casos de pessoas de descobrir abuso sexual dentro do jornada, através do ensino do Alan. Não sabia que tinha, não lembrava, na verdade, que tinha passado por isso, e durante o ensino lembrou da cena lá atrás, na infância. Por que essa pessoa não lembrava? Por que essa pessoa esqueceu? O cérebro dela foi para um caminho de protegê-la. Então, escondeu tanto no inconsciente dela a situação, a história, o bloqueio, a dor, para protegê-la, já que na situação que aconteceu, ela não teve proteção, então agora eu preciso me proteger. É como se o cérebro dela falasse isso para ela. Não tive proteção de ninguém lá atrás, então agora eu preciso me proteger. Como que eu vou me proteger? Esquecendo a história. E aí você vive uma vida inteira sem saber. Aí, como sabe? Através do nível de consciência. Nível de consciência é o que vocês estão tendo aqui agora. De buscar internamente. Existe uma área da minha vida que não avança. Por qual motivo? Eu não sei. Então, primeiro eu preciso pegar a área. É financeiro? É relacionamento? Ok. Relacionamento. Aí eu vou avaliar as primeiras experiências que eu tive de ver os meus pais, que é a primeira referência que uma pessoa tem na vida. Como foi o relacionamento dos meus pais, como foi o casamento deles, o que eu via, o que eu ouvia, o que eu via acontecer. Muitas brigas, muita traição. Aí você vai avaliar o seu atual relacionamento. Ou os anteriores, como foi? Foi igual? Foi semelhante ao dos seus pais? Como que foi? Aí eu já sei que existe um bloqueio emocional aí. Aí eu preciso resolver como? Fazendo o processo de ressignificação do que eu vi os meus pais viverem. E talvez você cresceu falando assim, eu não vou viver o que os meus pais viveram. Eu não vou passar pela mesma situação que os meus pais passaram. E você passou. Foi porque você quis? Não. Foi por um padrão repetitivo. Através de tanto que você viu e ouviu, se tornou comum e normal para você mesmo, você sabendo que não é. E aí você repete igual.
até que faça o processo de ressignificação emocional, através do desbloqueio emocional. Aqui, ó. E no caso de quem a mãe foi solo, não teve presença do pai, a sua mãe foi a sua referência. E aí, você vai desbloquear se existe situação com ela ou com o pai que foi ausente. No caso aí, Daniela, sua mãe foi solo, então você tem, assim, não tem como, tá, criar uma criança sem bloqueio emocional. Não tem como. É normal que os adultos bloqueiem as crianças a partir daquilo que eles acreditam, fazem, sendo consciente ou inconsciente. Não tem como. Então, sua mãe, provavelmente você tem bloqueio com a sua mãe, também tem com seu pai, mesmo ela sendo solo. Se você puder reformular a pergunta e fazer uma pergunta em cima disso, eu vou conseguir te responder melhor, tá? Mas nesse caso aí, uma mãe solo, você teve ausência paterna, então você vai ter que resolver essas situações aí. Alguém levantou a mão, acho que foi a Rose, né? Rosemary, pode abrir o microfone. Tá desligado. Eu acho que você tá ligado com fone. Eu acho que você tem que tirar o fone se estiver ligado no fone. É só apertar o botãozinho do microfone aqui embaixo. Conseguiu? Aí, não. Eu ouvi alguém, quem foi? É só você clicar no microfone, Rosemary, e ativar o microfone. Faz a pergunta aqui embaixo, se você não estiver conseguindo pelo microfone, que eu vou ler e te respondo. A Maria levantou a mão também. Maria, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Oi, Milene, boa noite. Boa noite. Eu participei do Jornada no final do ano passado. Se não me engano, foi outubro ou novembro. E eu levei a minha filha, praticamente obrigada. Ela tem 20 anos, lá ela tem 19. E ela foi abandonada pelo pai, desde pequenininha. Ele não criou, abandonou. E com 5 anos, eu saí de casa, porque a gente passou por momentos muito difíceis com ele. Ele ameaçava a gente, então foi horrível. Aí eu tive que sair da minha casa, porque ele estava ameaçando a gente até de nos matar. Então eu, por falta de sabedoria, não tomei atitude nenhuma, assim, de denunciar e tal. Eu preferi sair de casa e deixei ele na casa. E nesse período eu encontrei uma outra pessoa. Assim, ele deu toda a assistência para minha filha. Mas só que ele era muito bravo, filho de militar, então ele queria que tudo fosse nas regras dele, né? Só que assim, nesse período que a gente, minha filha ficou com, a gente ficou junto até minha filha com 19 anos. A gente se separou de um tempo para cá. Mas só que nós continuamos amigos, entende? Continua dando assistência à minha filha. Ele que foi um pai, apesar de tudo. Mas o bloqueio que a minha filha tem é do pai. Ela não gosta dele, ela odeia ele, porque ele abandonou, ele não dá assistência, a pensão que ele pagou para ela foi tudo através da justiça. Então, ela não gosta nem que fale nele. E ela participou da jornada. Sim. E ela, eu sei que lá ela explodiu. Ela foi uma das meninas assim que rasgou o flip chat, né? Que chama? Sim. Sim. Então, ali ela mudou bastante, mas ainda falta. Tem algo nela que ela não gosta de falar do pai. Ela fala que odeia ele, que se pudesse ela nem tocava no nome dele. Porque nesse período todo que ela estava com o padrasto, ela sempre ligou pro pai. Dava recado, pede para ele me ligar. Aniversário, dia dos pais, ela sempre procurou ele, ele nunca retornou. Nunca. E depois que ela já estava adulta, né? Ela quis encontrar com ele, ela que procurou, mas ele levou ela para um lugar que ela não gostou, levou ela para uma chácara, muito barulho.
Ela odiou. E ela falou que não quer nem ouvir falar no nome Certo. dele. E ele também não procura, entende? Uhum. E isso gerou um bloqueio muito ruim nela. Ela teve um namorado, ela já terminou. Certo. E aí ela não fez o desbloqueio com o pai. Não fez. Assim, ó, ela precisa se permitir, né? Não tem como haver mudança se não tiver permissão. Esse é o primeiro ponto. Eu entendo que ela deve estar revoltada e geralmente, pelo nível que você me falou aqui, ela não quer resolver. Só que se você puder trazer esse nível de consciência para ela, como mãe, quando você libera uma pessoa, quando você perdoa uma pessoa, não é. Primeiro que o perdão não é para quem merece, né? Já começa aí. Mas quando você perdoa alguém e libera essa pessoa, primeiro você está fazendo por você. Mas ela não Então, entende isso. Ela não entende isso, entende? se ela não quer fazer pelo pai, ela precisa fazer por ela. Por quê? Ela só vai conseguir enxergar isso quando ela vê os danos negativos que estão sendo gerados na vida dela. Então, talvez ela ainda não enxergou nesse nível. Porque se ela tivesse enxergado, ela teria resolvido. Então, tudo aquilo que eu vejo de forma negativa, eu vou querer tirar da minha vida. A gente não lava as roupas sujas? Exato. Roupa suja. Ninguém veste roupa suja, né? Todo mundo quer estar limpinho. Assim também são os bloqueios emocionais. Então, quando ela identificar o tanto que isso está gerando dano na vida dela, ela vai querer resolver, porque talvez inconsciente ela acredita que tendo esses comportamentos, ela está gerando danos no pai como uma forma de vingança. Sim, exatamente. Mas a pessoa que mais está sendo afetada é ela, porque é ela que está carregando o pai, é ela que está carregando mágoas, rancor, revolta, é ela que está sofrendo com a história. Talvez a outra pessoa até está vivendo em paz, está seguindo a vida dela. Mas quem carrega o bloqueio emocional pode até estar seguindo a vida, mas não está seguindo uma vida em paz. Está seguindo uma vida de peso, está seguindo uma vida de lembrar da história, sofrer, chorar. Então, a principal afetada é ela. No dia que ela identificar isso e enxergar que a principal afetada é ela, aí ela vai fazer o processo de desbloqueio para resolver algo interno dentro dela, para ela estar em paz, para ela ser feliz, para ela viver uma vida como ela merece, entende? Então, muitas das pessoas acreditam, eu não vou liberar perdão porque eu quero que a pessoa pague pelo que fez. Eu quero justiça, eu quero vingança. Mas espera aí, olha para você, esquece a pessoa. O processo de desbloqueio emocional é algo interno. É uma jornada interna para dentro. Então, no dia, Maria, que ela identificar que toda essa situação, o problema está sendo afetado na vida dela, ela está sendo afetada, aí ela vai fazer o processo de desbloqueio. Porque o processo de desbloqueio é ela tirar a dor para fora. Nem é sobre perdoar ou não alguém. É sobre ela não permanecer mais com essa situação. Entendo. Não é sobre perdoar o pai, é sobre ela soltar a história que o pai causou na vida dela. Entende? Entendi. Só mais uma pergunta. Isso afeta ela em que, por exemplo, ela é muito fechada. Dificilmente falar sorri. que a ausência paterna gera na vida de alguém. O primeiro bloqueio é a insegurança. Por quê? Porque o pai é a imagem do cara que transmite para a criança, para a família no geral. O pai é a figura que transmite força. Rosmeire, agora eu vou pedir por gentileza que você desligue enquanto eu falo, aí você já liga para fazer a pergunta, tá? O pai, ele gera insegurança. Por quê? Porque ele é a parte mais forte da família. Certo. Então, o pai é a pessoa responsável que precisa transmitir confiança na criança. Se eu não tenho essa segurança, essa proteção, essa força, eu cresço uma criança insegura. E essa insegurança afeta em todas as áreas. Afeta no financeiro, afeta no relacionamento, afeta na vida pessoal. Então, eu me torno insegura, porque eu não confio nem em mim, nem no que eu faço e nem nas pessoas. Então, como é que eu vou me dar bem na vida não confiando em nada e nem ninguém, nem em mim mesma? Porque para mim começar algo,
seja uma reunião, seja uma venda, seja um negócio, tudo é sobre confiança. Se eu não tenho confiança no que eu estou fazendo, não tem como ir para frente. Então, o primeiro ponto é insegurança, tá? Segundo ponto, se foi abandono, ela pode se sentir rejeitada. O rejeitado é o seguinte, é aquela pessoa que não consegue se sentir pertencente a ambiente nenhum. Ela pode estar sendo dentro da família, com pessoas que amam ela, num almoço de domingo, sentada à mesa, as pessoas puxarem conversa com ela, ainda assim ela vai se sentir rejeitada, não vai se sentir amada, não vai se permitir ser amada, não vai se sentir aceita em lugar nenhum. Por quê? Porque houve aí uma situação de abandono do pai. Outra situação, ela pode atrair um homem semelhante ao pai. Por quê? Porque a primeira figura de relacionamento da menina é o pai, tá? Sim. Mesmo esse pai sendo negativo ou positivo. É a primeira referência da menina, assim também é a primeira referência da menina, ou do menino para com a mãe, tá? A primeira paixão da menina é o pai. Foi a primeira referência masculina dela. Então, ela pode atrair um homem igual ao pai. De que jeito? Um homem ausente. Um homem pode abandoná-la, assim como o pai fez. Por quê? Porque é por conta da figura, da representação masculina. Então, se ela não resolve isso dentro dela, ela pode trair um cara semelhante ao pai dela. Mesmo ela não concordando, mesmo ela não querendo, mesmo ela não aceitando. Isso não está sob o controle dela. Está a partir do momento que ela resolve. Aí acabou, tá? Tá. Só que... Mas deixa eu te perguntar, e como que desbloqueia isso? Porque ela participou da jornada. Ela precisa fazer o desbloqueio emocional. O fato de ela ter participado de jornada não significa que ela resolveu, tá? O ambiente está ali disponível para todos. Só que ela precisa se permitir. Ela não se permitiu, tá? Mas qual que é o benefício que ela tem ainda? Ela por ser aluna, ela tem a plataforma de desbloqueio emocional, tá? E aqui ela se permitir, tem lá o desbloqueio do pai. Ah, tá. Só que o que eu sugiro que você faça como mãe? Não force, porque senão ela vai pegar ranço, essa é a palavra. Sim. De forçar algo que ela não quer. Tem que despertá-la a querer, tá? Então, faz isso. Começa a mostrar para ela o lado negativo de ela estar carregando o pai dela. Ela precisa enxergar o lado negativo, tá? E não vai ser de uma forma forçando, cobrando. Você precisa soltar o seu pai. Você precisa fazer o desbloqueio do pai. Aí ela não vai fazer nunca. Ela enche o saco na cabeça dela, entendeu? Sim, entendi. Ela não quer, ela já está revoltada com toda a situação e ela já colocou isso na cabeça dela. Mas aí tem que ser despertado aos poucos, até o dia que ela decidir fazer o desbloqueio. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, viu? De nada. Pode abrir o microfone, Rosimeire. Já foi. Foi? Foi, agora foi. Então, sobre o pai. O meu pai sempre foi um pai maravilhoso, com nós todos 6 filhos, né? 4 mulheres, né? 4 mulheres, 2 homens. Sempre foi um pai maravilhoso, mas colégio, o meu pai nunca foi a colégio. Reunião de pais, ele nunca foi, né? Almoço de domingo, meu pai sempre ia pescar, nunca almoçou com a gente almoço de domingo. E eles têm um casamento abençoado. Eu estou com 49 anos, nunca vi meus pais brigarem. Meus pais estão com 57 anos de casado. Tem um casamento abençoado. Meu sonho era ter um casamento igual dele. Eu não sou feliz em relacionamento, eu não consigo ser feliz, eu não consigo. Entro no relacionamento, dura 1 ano, 2 anos e acaba. De uma forma que eu não consigo entender. Sempre foi assim. Sempre foi. Pode ser, talvez não veio como você falou, seus pais foram referência, então você já sabe que não veio dos seus pais. Aí pode estar surgindo da onde? De algo internamente dentro de você. Então, talvez
exista algo em você que precisa ser resolvido. Eu sempre gosto de colocar em primeira pessoa, porque é normal a gente achar que é sempre o outro. Mas todos nós temos algo para resolver. Quando a gente vai para esse caminho, fica tudo muito mais fácil, tá? Então, o que eu sugiro? Avalie internamente dentro de você. Como que você se comporta dentro desse relacionamento? Qual que são os seus comportamentos? Ou você acredita que é sempre só o outro que gera dano em você? E pode ser, eu não sei, às vezes eu fico pensando também, porque o abuso que eu já tive, Ah, tá explicado. eu tive o abuso Abuso sexual? aos 14 anos. Ah, sim. Uhum. Então, assim, o relacionamento, eu não gosto que me abraça, Sim, não gosta de não toque. gosto que fica me tocando. Aham. Isso, assim, eu penso, hoje eu paro e fico pensando, pode ser essa forma também que está atrapalhando Eu não tenho os dúvida. meus relacionamentos. Eu vou te falar por quê. Vamos lá. De todos os bloqueios emocionais, esse é o pior. Por quê? Porque mexeu com 5 sentidos da tua vida. Toque, palavra, tudo. Não foi só de você ver e ouvir algo, que geralmente acontece durante a programação mental do ambiente que eu nasci. Não, você viveu na experiência, você viveu na prática a situação. Então, tá explicado. Você falou, meus pais sempre se deram muito bem. De onde vem? Do abuso. Por quê? Quais são as consequências de quem sofre abuso sexual, principalmente no relacionamento? Tem dificuldade de ter uma vida sexual ativa, não confia no cônjuge, acredita que ele está sendo invasivo, assim como invadiram você lá atrás. Você não deixa as pessoas te tocarem. Qualquer ato de toque, de abraço, de acolhimento, você já manda embora, você já manda para longe. E aí você acaba sendo uma pessoa que rejeita o amor, tá? Então, o que eu te falo? Inconscientemente, você rejeita o amor. Porque para você, não existe. Por conta da figura masculina. Foi homem? Foi. Exato. A figura masculina para você tá distorcida. Tá? Então, mesmo que seja alguém que você aceitou, viver com essa pessoa, com esse parceiro, mesmo que foi uma decisão sua, uma escolha sua, eu decidi viver um relacionamento com essa pessoa e ela me faz bem, ela cuida de mim, me ama, enfim, me aceita do jeito que eu sou, mesmo assim, no seu inconsciente existe um dano, existe uma imagem distorcida de homem, tá? Então, todo homem para você inconscientemente vai ser igual. Então, é bem provável que esses homens talvez te abusou, se não foi sexualmente, foi psicologicamente. Talvez eles foram invasivos psicologicamente com o seu emocional, com a sua mente, com o seu psicológico. Entende? Porque você vai acabar atraindo semelhantes àquilo que você não resolveu dentro de você. Sim. Entende? Então, existe uma situação assustadora aí dentro de você para ser resolvida. Você é aluna do Jornada? É só. Tá. Então, você foi presencial ou online? Aí eu comecei a assistir, né? E aí entrei, já fiz o primeiro bloqueio na sexta-feira. Foi online? Né? Não, entrei lá, fiz. Aí Certo. agora, eu primeiro aqui agora, Certo. e eu vou Você me faz aprofundando aí. ele. Faça o desbloqueio do abuso urgente. Sim. Tá? Se não conseguir fazer hoje, faça amanhã, num horário que você estiver tranquila, num horário que não tenha ninguém para atrapalhar, para que você esteja confortável para colocar essa situação para fora, tá? De tudo que você me falar, de toda dor, você pode me contar aqui horas de uma história triste.
essa do abuso sexual é a principal de ser resolvida, tá? Então, tá explicado aqui por que nenhum relacionamento seu vai para frente, nenhum relacionamento. Não vai para frente, e até tem 10 dias que eu me separei do namorado, a gente está... Nossa, ele é uma pessoa maravilhosa, ele cuidava de mim, nossa, com todo carinho, ele falou, não sei mais o que eu faço para você. Mas eu simplesmente, nossa, eu começava a me coçar o rosto, e me dava um aperto no peito, eu ficava, nossa, eu tive que afastar dele. Só Exato. que os 10 dias eu já estou com saudade dele, mas também não quero mandar mensagem para ele, falei para ele não mandar para mim, Ao mesmo tempo que quer, não quer, né? né? Exato, porque não é você. É o bloqueio emocional que está fazendo você ter esse comportamento. É inconsciente, tá? Por isso que você tem essa oscilação. Nossa, é um cara muito bom para mim. Em outras palavras, não tem motivo de ter terminado, certo? É. Então, por que terminou? Foi por conta do bloqueio emocional que faz você afastar mesmo. Você não quer, de jeito nenhum. Porque houve uma decepção, houve uma história muito negativa de frustração, de, assim, ó, de assustador. Não consigo encontrar palavras, tá? Então, o que eu sugiro que você faça? O desbloqueio emocional do abuso, tá? Eu tenho certeza que vai resolver muita coisa, você vai começar a enxergar situações que antes você não enxergava, tá? Sim. Vocês conseguem entender que sempre existe uma origem, igual no caso da Rosemary. Os meus pais se davam muito bem, nunca vi uma briga deles em anos de relacionamento. O que pode ser? Existe uma situação violentíssima que ela precisa resolver, que é trabalhada na área sentimental, principalmente. Então, sempre vai existir, igual no caso do Bruno. Não foi financeiramente, meu pai era o provedor, meu pai é alguém referência financeiramente para mim, mas por que a minha área financeira não flui? Mesmo eu fazendo. Existiu um comportamento que o pai dele passou para ele. Não foi financeiramente, mas foi de procrastinação. E a procrastinação está interferindo na minha área financeira. Então, avalia qual é a origem. É isso que eu quero trazer para vocês. Tenha clareza. Qual é a origem, quem foi a pessoa, onde foi, qual foi a situação. Vai existir, vasculha aí. Vasculha. Qual área da minha vida que precisa de mudança definitiva? Vai ter uma situação nessa área, referente a essa área. Vai ter uma pessoa. Quem foi a primeira pessoa? Geralmente são os nossos pais, que é a primeira referência de tudo que a gente conhece na vida. Então, clareza, tem que ter consciência. Segundo passo é assumir a responsabilidade. Então, alguém te machucou, alguém fez algo para você, como no caso aqui a Maria compartilhou da filha. O pai é ausente, o pai rejeitou, o pai abandonou. Ok, alguém fez. Mas eu não posso ficar presa no sentimento de que alguém é culpado por eu estar assim. Alguém é culpado porque minha vida não vai para frente. Não. Não vai por esse caminho. Vai para o caminho de assumir a responsabilidade. Você não é culpado, tá? Do que te fizeram. Mas você precisa assumir a responsabilidade daquilo que você permitiu carregar até hoje. Então, o que você está permitindo carregar até hoje na sua vida? Por que ainda não mudou? Porque você quer justiça? Você quer que o outro pague pelo que você está sofrendo ou pelo que você sofreu? Mas quem é a pessoa que continua sofrendo? É o outro ou é você? É o outro que está travado ou é você que está travado? Entende? Então, assuma essa responsabilidade e resolva. Terceiro passo. Como que eu tenho uma mudança definitiva enxergando a recompensa e benefício? Se eu não enxergo a recompensa daquilo que precisa ser resolvido, não vai. Eu posso ser estudada, eu posso ser formada, eu posso ter expertise, eu posso buscar conselho ou buscar em pessoas, as melhores pessoas do mundo. Se eu não enxergar a recompensa de algo que eu estou fazendo, ou os benefícios de resolver um bloqueio emocional, ou os benefícios de eu resolver a minha vida, não tem como eu sair do lugar.
Porque eu não enxergo o benefício, eu não enxergo como prioridade. Eu sempre vou adiando, eu sempre vou colocando outras coisas como prioridade. E a sua vida vai ficando. E aí, por que não enxerga como prioridade? Porque se tornou normal. Você se acostumou a viver assim, se acostumou a viver na dor, se acostumou se acostumou a reclamar, se acostumou a viver uma vida talvez igual dos seus pais. Você sabe que é ruim, você sabe que te gera consequência, mas de tanto tempo que isso já está sendo feito na sua vida, você se acostumou. Ah, não existe. Aí perde a esperança, acredita que não tem mais solução, não vê solução. Então, vou continuar assim, nasci assim, vou morrer assim, não existe mudança, não tem jeito para mim. Aí, não enxerga o benefício. Então, começa a se perguntar, quem seria eu sem essa dor? Quem seria eu sem esse bloqueio emocional? Quem seria a Rosimeire nos relacionamentos? Tem a dor do abuso sexual. Quem seria a Rosimeire dentro de um relacionamento na qual ela se permite viver em paz, na qual ela se permite e aceita que um parceiro dela toque ela e ame ela, cuide dela como ela merece? Entende? Que bom que vocês estão nessa aula aqui para serem despertados e terem consciência daquilo que precisa ser resolvido. Sim. Então, por mais quanto tempo eu vou me permitir viver assim? Então, terceiro passo, enxerga a recompensa. Quem seria você? Quem seria a sua família? Se você avançasse. Quais os benefícios que isso geraria na sua vida? Se você talvez não acredita mais, não faça por você, faça pelos seus filhos. Faça pelo seu cônjuge, faça por alguém que você ama. Que talvez essa pessoa esteja sendo está sofrendo por algo que você não resolveu, por algo que você não se posicionou. Essa pessoa está sofrendo as consequências, principalmente filhos menores de idade. Entende? Então, se você não acredita mais, não tem mais esperança, faça por alguém, mas faça. Enxergue os benefícios e a recompensa. Esse é o terceiro ponto para você ter uma mudança definitiva, disposição de mudar. Ah, eu estou... Helena, Oi, Jorge. deixa eu só reforçar um ponto do que você falou. Não só a gente imaginar como seria a nossa vida no futuro, mas também ativar a indignação sobre o que a gente está vivendo, né? Porque a gente pensa no que a gente pode viver no futuro, a gente encara um cenário que seria muito melhor e a gente começa a pensar no que a gente vive hoje e isso ativa a indignação e fala, basta, eu não aguento mais viver dessa forma. Exato. Pegando esse gancho que você está falando, é muito fácil a gente enxergar o lado negativo de como eu estou agora, tá? Mas é muito difícil eu enxergar os benefícios de resolver essa situação e de como eu ficaria agora. Entende? Então, é muito fácil você olhar para a sua vida agora e você chorar, e você reclamar, e você questionar, e você não entender, e você chorar e não sair do lugar. É muito fácil olhar, eu estou mal. É muito fácil enxergar o tanto que eu estou mal, o tanto que a minha vida está destruída. Mas é difícil eu enxergar a solução. É difícil eu enxergar como eu poderia ser agora sem essa dor. Eu enxergar oportunidades aonde a minha mente não enxerga mais. Eu ter disposição, eu ter indignação de mudança. Por quê? Porque a mente já cauterizou. A mente já se acostumou a viver desse jeito. Então, você se alimenta da sua dor. Então, quanto mais alimento eu dou para a minha alma, quanto mais alimento eu dou para a minha vida de forma negativa, mais negativo fica. Por isso que chega um estado que a maioria não consegue enxergar a solução. Aí sabe qual que é a solução? Que ela acredita que é a melhor? É tirar a própria vida. Por quê? Se alimentou tanto de coisa ruim que ela já não vê mais saída. Mesmo tendo saída. Sempre tem saída. Mas porque ela se alimenta daquilo, ela se alimenta da própria dor dela, e aquela dor dela vai crescendo ao invés de diminuir. Entende? Então, isso faz com que até as minhas visões sejam distorcidas, sejam apagadas, de não enxergar mais nada e nem ninguém.
Aí, infelizmente, a pessoa tira a própria vida. Então, que nessa noite não seja somente mais uma aula, mas que essa noite seja realmente um despertar na vida de cada um que está aqui. Que não seja somente mais a Milene falando, ou só mais um conselho que você vai ouvir. Aí sabe o que você pode fazer? Você vai desligar a aula aqui, você vai dormir, ou talvez ainda vai jantar, e nada vai mudar na sua vida. Vai continuar a mesma coisa. E talvez, na terça-feira, você vai voltar aqui com outro treinador. E também não vai ter mudado nada. Talvez você até saia do grupo. E daqui 1 ano ou meses, você vai voltar a ver os vídeos do Alan de novo, vai chorar com os vídeos, vai se sentir consolado com uma palavra, mas nada vai ter mudado. Porque você não fez nada com isso. Você não fez nada com essa aula. Foram apenas palavras vazias e soltas. Porque a sua mente está tão cauterizada que você talvez não tenha disposição de fazer alguma coisa por você mesmo. Mas que dia que você vai fazer? Qual é o dia? Se não foi ontem, se não foi por anos, qual vai ser o dia? Se não hoje, quando? Então, que hoje seja uma mudança definitiva na sua vida. Então, aqui vocês estão tendo consciência. Vocês vão assumir a responsabilidade de resolver. Qual que é o terceiro passo? É resolver. Enxerga o benefício de como vai ser sua vida pós o desbloqueio, ou de se posicionar, ou de resolver uma situação que você não consegue resolver há anos. Tem que ter uma ação definitiva. Essa aula aqui não pode ser somente uma aula, não pode ser somente visto como algo comum, banal, porque é comum, vocês vão ter aqui toda terça-feira. A gente vai estar aqui disponível para vocês todas as terças-feiras. E no dia que não tiver? O que vocês vão fazer? Entende? Então, resolva. Aí eu anotei aqui, ó. Então, esses são os 3 passos, os 3 pilares. A gente já está encerrando, já tem 1 hora que eu estou aqui com vocês. Tá? Que pena. Que eu vou... Se alguém tiver mais uma pergunta final, eu vou responder a última pergunta, caso tenha, tá? Já para encerrar. Então, o que eu quero falar? Quem ainda não fez jornada interna, tanto online ou presencial, que está aqui nessa aula, que veio do grupo da comunidade, ou veio do Instagram, veio de algum lugar que ainda não fez a jornada interna, e gostaria de fazer, escreve aqui na mensagem aqui embaixo. Eu estou fazendo. Tá fazendo, né, Rosemary? Que bom. Quem ainda não participou de jornada interna por algum motivo, mas deseja participar, não quer mais só ser telespectador, não quer mais só assistir, mas quer viver o que vê nos vídeos, quer ter a vida transformada, tá no limite, não aguenta mais repetir os ciclos repetitivos, não aguenta mais ver os filhos repetindo esses mesmos ciclos. Se tiver alguma dúvida, eu tô aqui para tirar de vocês e responder, e a gente vê, para ninguém ficar de fora. Alguém abriu o microfone? Rosemary, eu vou pedir para que você feche seu microfone, por gentileza. E alguém levantou a mão, deixa eu ver quem foi. Foi a Belle, né, Belle? Pode abrir o microfone e fazer a pergunta, tá? Boa noite. Boa noite. Bom, eu não falo muito bem português, porque eu cresci em Portugal, então falo português de Portugal. Seja bem. Mas aí já deve ser tarde, né? Já está. Estou em França agora. Eu vivo em França, já está uma da madrugada. Então, eu comecei a fazer a jornada, já assisti alguns vídeos online e ainda estou com muita dúvida porque eu estou num relacionamento que não me sinto bem, porque eu acho que eu estou a lutar sozinha por esse relacionamento, mas também não tenho coragem de sair porque eu já divorciei uma vez e já tenho 2 filhos, um de cada pai. Uhum. Então eu fico no relacionamento com medo de sair, mas também não queria permanecer porque o relacionamento não me convém nem aos meus filhos, nem a ninguém, acho eu.
Uhum. e não sei como fazer. Possibilidade de restauração? Não percebi. Oi? Eu não entendi. Existe possibilidade de restauração dentro desse relacionamento? Eu não sei o que a pessoa quer, porque eu acho que ela tem muitos problemas também para Ah. resolver. É resolver. Eu tento do meu lado, mas a pessoa foi viver com a mãe, foi para a casa da mãe viver, não dá atenção para os filhos, quer ficar com a vida de solteiro como está, e ao mesmo tempo ele me diz de esperar, porque ele tem que resolver os problemas dele, mas o tempo passa e eu fico sozinha com os filhos. Então, você já separou dessa pessoa. A pessoa já foi de casa, A pessoa já foi de casa. certo? E hoje vocês estão como? Falamos, mas sem. Não tem, eu acho que não tem respeito. Porque a pessoa vem ver os filhos quando quer, quando não, quando tiver outra coisa mais importante para fazer, mesmo que tenha que guardar as crianças, não vem. E tempo. Quanto tempo que ele saiu de casa? Já faz 6 meses. 6 meses. Ok, entendi. Então, o que que acontece? Dá para ver que só pelo fato da sua pergunta, caso a pessoa tivesse mudança, você gostaria que tivesse uma restauração, Sim, certo? Ok. O que que eu sugiro para você? Você já chegou a participar do jornada ou ainda não? ainda não. Ok, mas tem acesso aos desbloqueios, certo? Sim, Ok. O que que eu sugiro no seu caso, tá? Você não pode querer que ninguém mude, isso tem que vir da própria pessoa, né? Porém, quando a gente começa a mudar em nós, quando a gente começa a transformar em nós, a outra pessoa, ela é constrangida a tal ponto de ver, e ela começa a ser despertada pela sua mudança, sem você nem precisar dizer nada. Mas a ok. mudança dos seus comportamentos, a sua própria mudança, acaba despertando o outro, tá? Então, o que que eu sugiro que você faça? Continue nesse processo seu de transformação, tá? Lá dentro da plataforma tem desbloqueio emocional, se for o seu caso, tem o desbloqueio emocional da dependência emocional, tá? Ok. Dentro da plataforma que você recebeu acesso, e continue na sua transformação, tá? E aí, Tá no bom. processo, você vai saber, você vai entender, você vai enxergar e você vai ter consciência do que fazer, Ok. tá? Eu não posso aqui sugerir que você faça algo, porque isso é uma decisão somente sua, tá? Mas eu percebo que, vindo da sua parte, você quer que tenha restauração, você quer restaurar o seu relacionamento. Você tem um filho com essa pessoa, você quer resgatar esse relacionamento, mas isso é uma coisa que não depende somente de você, tá? Então, o que que eu sugiro que você faça nesse período? Nesse período, cuide de você, né? Entrou para o Jornada, consuma todos os conteúdos que estão lá, faça todos os desbloqueios que estão lá, continue aqui com a gente todas as terças-feiras, e no processo você vai enxergar e decidir o que é melhor para você, tá? Tá bom. Ok? Obrigada. De nada. É isso, gente, ó. Então, assim, ó, quem ainda não fez o Jornada Interna, nossa, todos os quase 40 que estão aqui são alunos? Jornada Interna, que legal. Quem ainda não fez o Jornada Interna, o que que eu vou pedir para você fazer, tá? Chama agora a mim no privado, finalizando essa aula, tá? Talvez você tenha alguma dúvida, talvez você tenha algum medo, uma insegurança, ou alguma situação que, através de alguma pergunta, a gente consegue ajudar, identificar e resolver, tá? Não fique de fora. Ó, o Elton falou aqui, eu já fiz, foi a melhor coisa que eu fiz. Não fique de fora de uma oportunidade que você está tendo hoje, de ter sua vida transformada por algum pensamento bobo,
tá? Então, se você sente no seu coração, se você sabe que você precisa e você não quer mais adiar, me manda uma mensagem. Eu estou em todos os grupos. É muito fácil de você me encontrar porque eu estou como administradora, tá? Ou se não, coloca aqui o seu WhatsApp na mensagem que a nossa equipe vai te ligar e vai te passar todas as informações de tudo aquilo que você precisa para fazer ou participar ou saber, tá? Mas não fique de fora dessa oportunidade, porque, como vocês mesmos viram aqui os depoimentos de todos os alunos que já iniciaram a transformação, que já fizeram jornada interna e não se arrependeram, foram a melhor decisão que eles fizeram da vida deles, tá? Aqui, ó, o Alessandro falou, eu também já fiz e foi bem no meu aniversário. Melhor presente até hoje. Tá vendo? Ganhou de presente de aniversário. E foi um presente mesmo, né, Alessandro? Jorge Vinícius falou, jornada é um caminho sem volta. É isso. Eu vi aqui que a Vilma abriu o microfone. Você quer fazer uma pergunta? É porque eu cheguei, boa noite, a aula já tinha começado, estava praticamente acabando, Sim. e eu cheguei em casa num horário que não deu para acompanhar. Mas, pelos comentários que eu vi sobre relacionamentos, está sendo a minha maior dificuldade, uma das maiores dificuldades nesse momento, e não é por consequência do exemplo de pai, de mãe, né, e nem algum tipo de ferida nessa área. Uhum. Quer dizer, talvez eu deva corrigir isso. Eu fui obrigada a casar com 17 anos para pagar uma conta que eu não tinha ainda com a vida, nem com a pessoa. Naquele tempo, em cidades pequenas, se a gente namorasse antes do casamento, era obrigado a casar. Uhum. E eu já não queria me casar. Então, eu fiquei assim, uns 7 anos tendo o mesmo sonho que o meu pai me bateu muito nessa época, e a gente apanhava de bainha de facão. E com a arma na mão, eu temia muito que algo me acontecesse. Então, eu carreguei isso durante muitos anos. Inclusive, tive 7 anos o mesmo sonho, o meu pai me matando. Então, foi um trauma muito forte. Hoje, eu creio que isso mudou muito a minha vida daí para frente. Mas eu demorei muito essa consciência. Só que questão de relacionamento especificamente, conjugal, eu penso que é uma pergunta também, um posicionamento, né? Que o nível de inteligência, de alcance de compreensão das coisas, da vida, nem sempre isso vai casar. Nem sempre isso vai casar com a pessoa com quem você se relaciona. Tá, e aí, as grandes dificuldades. E eu tive muitas dificuldades até eu abrir mão totalmente. Hoje Agora, depois que eu abri mão, que vai fazer 3 meses, a pessoa está tendo comportamentos melhores, uma conscientização melhor, já consegue dialogar, e nada disso era possível antes. Então, Você eu fez estou... jornada interna? Não entendi. Você fez jornada interna? Não. Eu só estou aguardando que mais tempo passe e que esse tempo seja usado para despertar mais ainda a consciência, né? Que busque informações, que busque conhecimento. A internet está aí, facilitando muitas coisas, né? Eu não entendi. Você está esperando que mais tempo passe para você fazer jornada? Não, eu estou dando o tempo necessário, não excepcionalmente, para essa pessoa. Esse tempo é para mim também. Eu adoeci muito com isso, me trouxe algumas consequências. E você resolveu todas essas consequências que te trouxe? Não, claro que não. Eu estou começando a resolver. E estar aqui é um passo para resolver. Sim, é um passo, mas assim, Um passo. E o meu cuidado com a saúde, que eu comecei agora, o que acontece? foi emocional, que foi muito detonado de verdade,
Eu senti crises de estresse muito grave, a ponto de parar no hospital várias vezes, e eu entendia que a razão, o motivo que estava por trás, era só o relacionamento conjugal, mas na verdade era um todo, era a resposta Assim, da vida de um todo. gera consequências, isso são as consequências que você sabe, né? Existem as consequências inconscientes que a gente não sabe. Então, se o seu corpo ele foi afetado, eu imagino que não deve ter sido qualquer coisa. Porque para chegar no nível de o nosso corpo ser danificado por uma dor ou um trauma emocional que começou primeiro nas emoções, é porque é um nível alto, não é um nível baixo. Que aí é quando a pessoa ela chega no limite dela, ao ponto de ter que ir para o hospital. Tá? Então, esse é o primeiro ponto de que não foi algo que te gerou muito desgaste. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto eu entendo que cada um tem o seu tempo, mas o tempo, ele não cura nada. O tempo, ele só revela e ele só mostra o tanto de tempo que eu estou esperando ou aguardando algo ser resolvido na minha vida. Segundo ponto. Tá? Terceiro ponto, você é muito bem-vindo aqui, que bom que você está aqui, que bom que você está buscando por ajuda, que bom que você está buscando e tem consciência de que precisa ser resolvido muitas coisas na sua vida, tá? Uhum. Mas, se você está aqui, não desperdice essa oportunidade. Não desperdice a oportunidade que você está tendo de ter a sua vida transformada, principalmente na área de relacionamento. Você falou, já tem 3 meses que ele foi embora e... Não, ele não foi embora. Eu saí de casa. Você saiu de casa. Ele nunca considerou que fosse uma decisão definitiva. Uhum. Aí ele veio aqui onde eu estou, eu moro em Vitória, Espírito Santo, estou na Bahia. Ele esteve aqui com outra proposta, outro comportamento. Eu vou te fazer uma pergunta. Enfim, só que quando eu falo em dar tempo, esse tempo não é específico para essa pessoa. Porque essa pessoa muda se ela quiser mudar. Eu não mudo ninguém. Sim. Aí eu até tentei. Quebrei muito a cara e até adoeci. Então agora eu quero mudar, o que eu quero mudar é em mim. Exatamente. Em mim, se o outro acompanhar, amém. Se não, também amém. Exatamente. É por isso que eu estou deixando o tempo correr um pouco mais, para que essa pessoa também, né, melhore para si. Nem é para mim. Desculpa. Dentro da área de relacionamento, né? Você falou que você casou, você teve seu primeiro relacionamento ali, obrigatória, né? Ali com 17 anos. Eu paguei porque certamente eu tinha dormido com o namorado, eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 64. Não é essa história de agora, essa história de agora só vai fazer 10 anos amanhã, faria 10 anos, ou faz 10 anos, não sei. Então, assim, mas eu demorei para entender que tudo que eu vivi naquela fase me trouxe consequências graves, e por essa razão, eu sempre fui difícil para relacionamento conjugal. Essa pergunta muito exigente, muito briguenta, muito de não deixar nada passar, enfim. Exato. Eu imagino que nenhum relacionamento seu você foi feliz, desde o primeiro até o de hoje. E existe uma raiz, tá? E a raiz foi o seu primeiro relacionamento. Por quê? Porque você foi obrigada, não é algo que você queria, não foi algo genuíno, foi algo que você foi obrigada. Então, ou seja, o relacionamento na sua cabeça hoje é distorcido, tá? Mesmo que, vamos supor, né, que não dê certo com essa pessoa atual que você tá, se isso não for resolvido dentro de você, por isso que você falou, agora eu tô tendo um tempo para mim, para cuidar de mim. Por quê? Porque se isso não for resolvido dentro de você, o ciclo ele vai se repetir, porque já é algo que está se repetindo desde os seus 17 anos. E por que está se repetindo? Porque aos 17 anos você teve uma imagem distorcida do que é amor, do que é relacionamento. Porque você foi obrigada a viver algo que você não queria. Então, você viveu um relacionamento obrigada. Então, inconscientemente, é como se esse ciclo se repetisse em todos os outros seus relacionamentos. Então, tá aí mais um motivo de você enxergar essa oportunidade do jornada interna. Você vai ter seu tempo, tá tudo certo. Quando você tiver
enxergado, né? Eu espero que essa aula, você falou, eu peguei no final, mas consegui enxergar algumas coisas, que você não perca mais tempo, né? No sentido de ver essa oportunidade que está aqui diante de você e você acessar e resolver não somente a área de relacionamento, mas todas as outras áreas, né? Tanto com o pai, com mãe, com você mesma e todas as outras áreas, tá? E pode ter certeza que se você está em qual grupo? Você está no grupo da comunidade, né? É isso? Eu acredito que sim, não sei te falar direito a É respeito. Meu provável. telefone está com muito problema, demora a permanecer na página. Eu vou trocar esse telefone para ter feito hoje, eu não fiz ainda. Eu tenho dificuldade para Olha, manter aqui, ó. assim Mas que você... questão de mãe e pai, eu creio que foi resolvido. Porque, primeiramente, eles não estão mais aqui. Meu pai é desde 30 anos, 30 e poucos anos, que foi embora, que faleceu. E a minha mãe tem 3 anos. Inclusive, eu estou, nesse momento, sentada numa cama que eu não conseguia deitar nela. Uhum. Desde 3 anos atrás. Aí eu venho sempre aqui nessa casa. Fiquei com as coisas da minha mãe de casa, porque ela queria vender embora para São Paulo, mas eu tinha algo dentro de mim que não tem como provar para ninguém, que não era para ela ir, que ela tinha que permanecer aqui. Mas ela escolheu ir e permaneceu lá 1 mês e 18 dias e não voltou nem para ser sepultada, porque, né, não teve como. Então, Uhum. assim, é uma dor muito grande e foi difícil lidar com essa dor. E eu tive um luto de vivo também. Eu tenho 3 netas que eu sou apaixonada, um filho, um único filho, que foi embora para os Estados Unidos também há 4 anos atrás. 1 ano antes da minha mãe falecer. Então, antes de eu ficar bem com a ausência das minhas netas, com quem eu tinha muita proximidade, era muito amor, antes disso eu ficar bem com isso, já veio a dor da minha mãe. Uhum. Então, de lá para cá, foi dores e mais dores, né? E eu dava muita atenção para o outro, eu procurava muito olhar para o outro, né? Procurar entender o outro. Até mesmo como psicóloga, me sentindo na obrigação de ver o outro, de olhar para o outro, de entender o outro, caminhar junto com o outro, descobrir junto com Agora, o outro. é Até você, né? um momento eu falei, não, sou eu, sou eu. Eu preciso me libertar de mim Exato. mesma. E eu preciso sair dessa Uhum. casca que Sim. eu encontrei. Quando E você quiser, né, participar do Jornada Interna, pode ter certeza que a gente vai estar aqui disponível para te dar toda a instrução aí, tá? Aí agora, o que eu vou pedir para vocês? A gente já está encerrando, a gente está aqui, tem 1h30 já. Tirem print dessa aula, tá? Pode compartilhar nas redes sociais, manda lá no grupos como que foi a aula para você e manda também o print, que eu estou aqui pelo celular. Quem tiver pelo computador e puder tirar o print da tela toda e mandar lá nos grupos, faça isso, por gentileza, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês. Na próxima terça-feira vai ter outro treinador aqui com outro assunto, tá? Quem é aluno do Jornada Interna tem acesso à plataforma, então essa aula ela vai ficar gravada para quem é aluno dentro da plataforma de aluno, tá? E você que está em outro grupo, continue lá nos acompanhando. Quem tiver dúvidas sobre eu o já sou Jornada aluna Interna, também. é aluna também? Sou. Você já fez o Jornada Interna? Não. É porque foi ontem que eu me inscrevi, foi ontem. Aí ainda não tinha acontecido nada. A primeira participação é essa daqui. Exato. É que quem faz a inscrição para o Jornada Interna ainda tem a data que vai vir, né? Tanto do online ou presencial junto com o Alan. Em maio, que eu quero estar lá. Sim, sim. Mas quem já faz a inscrição já recebe no WhatsApp, no e-mail, mais de 10 desbloqueios emocionais e aulas gravadas que tem acesso, tá? Então, se você é aluna, você já tem acesso. Bom? É isso, galera. Muito bom estar aqui com vocês, tá? Próxima terça vai ter outra pessoa aqui. E quem quiser fazer alguma pergunta ou dúvida, me chama lá no privado, que eu faço parte de todos os grupos, vocês vão conseguir me achar fácil, tá bom? É isso. Boa noite e até a próxima. Boa noite. Que pena, foi pouco. Ai, meu Deus.